agora, dia 23, né, nós vamos comemorar São Pio de Petreucina. Nós temos um vídeo belíssimo de um irmão nosso do canal, o Luciano Bandeira, que fez, ele é devoto de São Pio de Petreucina, como eu também sou, e ele fez um vídeo muito bonito, lembrando os seus milagres, sua vida, e é um dos vídeos mais assistidos no canal. Quem quiser pode ir lá dar uma visitada. Nós temos o canal, inclusive, ele é dividido em várias playlists. Então tem playlist só sobre Santa Catarina, Santa Catarina de Sena, sobre Santa Faustina e a Divina Misericórdia, sobre escatologia, sobre Maria, sobre questões bíblicas, e temos também sugestões, o playlist de sugestões, que inclusive tem esse vídeo, e uma playlist de vídeos especiais, que também tem esse vídeo lá. É um vídeo belíssimo sobre São Pio de Petreucina. Muito bom. Então vocês dão essa oportunidade às pessoas se formarem através do canal de vocês, né? A oração do Pai Nosso, né? E quantas vezes nós rezamos Pai Nosso, não meditamos, não sabemos mais nem o que estamos falando, às vezes até erramos a oração. Por quê? Porque ela se tornou-se tão repetitiva, tão comum, e acabou se banalizando essa oração. Automatizada, né? Se a gente for parar para pensar, quando os discípulos vão até Jesus e pedem como orar, essa é a oração que Jesus vai ensinar para os discípulos. Quando quiseres orar, né, fazeis assim, e ensina a oração do Pai Nosso. Então, assim, se é a oração das orações, né, a mais importante que a gente pode falar assim, né, porque foi ensinada pelo próprio Jesus. Então, essa é a nossa intenção, de que possa levar as pessoas a essa espiritualização, a conhecer a sua fé, né? Não, isso é muito importante, né? E a gente precisa aqui, assim, dar mais esse reforço ainda a necessidade de uma formação espiritual, né? Formação catequética, para que nós possamos seguir a nossa fé, não apenas pelo costume, não apenas pela tradição da casa, e sim pela nossa livre decisão. E esse é o grande diferencial de uma fé consciente e uma fé que não é consciente. Alguém segue, mas tantas vezes começa a questionar quando surgem alguns problemas, ou então quando alguma coisa não se encaixa na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. Aí que naquela hora ele começa a questionar. Só que neste questionamento, tantas vezes ele se afasta da fé. Por quê? Porque não tem a base para compreender verdadeiramente de que se trata naquela fé que segue de repente tantos anos, né? E aqui eu não tenho dúvida que uma das orações que mais sofre é Pai Nosso. Por quê? Porque nós estamos rezando ela todos os dias, né? Então, primeiro ponto assim para hoje aqui destacar, né, que a rotina ela mata, como se fala, né? Rotina Sim. mata, inclusive a nossa espiritualidade. Se a gente não se conscientizar, o que eu estou fazendo? O que eu estou rezando, né? Uma das orações que também nós percebemos maltratada por muitos, oração do terço, exatamente porque as pessoas, olhando de fora, pensam que o terço é apenas repetições de Pai Nosso e de Ave Maria. Quando, na verdade, é uma oração, primeiro, cristocêntrica. Sim. Alguém já fica surpreso. Como assim? Se só falamos aqui Ave Maria, como ela é assim, cristocêntrica, mas ela é, porque realmente os mistérios, eles se não completam diretamente a vida do próprio Jesus, que a maioria dos mistérios contempla a vida de Jesus, então indiretamente está contemplando, por exemplo, o primeiro dos gozosos, né? A anunciação do Senhor, né? Ele vai nascer, Maria fala seu sim, né? Então tem esse momento onde nós meditamos a vida de Cristo através dos olhos de Nossa Senhora, né?
Então é um exercício muito bonito, muito importante, que nos leva a contemplar, a conscientizar a fé que foi dada para nós pela Igreja, exatamente através dessa tradição. Mas voltando a Pai Nosso, realmente é uma oração que nós realmente precisamos valorizar, como você, João, falou, por dois motivos, né? Que ela, primeiro, já é uma oração pronta, perfeita, né? E segunda parte é que Jesus fala, quando orares, falai assim, né? Ou diz assim, quer dizer, ela também é o modelo para as nossas orações. Qualquer outra oração que seja, podemos dizer assim, improvisada, deve ter como parâmetros o Pai Nosso, né? Porque, e a oração do terço, bispo, ela acaba sendo, né, a oração do terço sendo feita de forma correta, de forma meditada, a gente medita toda a vida do Senhor Jesus, todos os mistérios são sabiamente divididos em mistérios gloriosos, gozosos, dolorosos e luminosos. Luminosos que entrarão como últimos, incluídos porém, pelo Papa João Paulo II. Isso, encaixaram direitinho entre aquele momento onde Jesus já, com seus... começa, vamos dizer, a sua missão, né? Porque faltava essa parte da vida de Jesus. Sim. E exatamente está indo já para Monte das Oliveiras para fazer a sua oração e tudo mais, né? Então realmente é meditação da vida de Jesus, sim. E como João falou, são 7 pedidos, né? 7 pedidos, realmente, a própria oração do Pai Nosso nos ensina a pedir, mas pedir aquilo que seja feito conforme a vontade do Senhor. Sim, eu vou parar aqui, porque eu gostaria de falar sobre esses pedidos. Uma coisa que não sei quanto que os ouvintes já se deram conta, né? Se isso é um padrão de oração, temos que então perceber que em nenhum momento Jesus está sugerindo para que nós rezemos por nós. No sentido... eu rezo por mim, eu faço minha oração, então vou rezar por mim. Não. Todos os pedidos são feitos em plural. Vocês perceberam isso? Sim. Começa, né? Pai Nosso, inclusive, né? Logo, Pai Nosso. Né? É Pai meu. Então, nós somos convidados a nos ver em conjunto com os outros. Sim. Já essa oração nos catequiza. Você quer rezar a Deus? Então não peça você por você, ou então por seu filho, tudo mais. Apesar que essa oração existe e a gente pode pedir, e não é errado, mas o padrão, vamos dizer assim, que ele nos apresenta é este, né? Reze, peça em plural. Junto contigo, inclua outras pessoas que se encontram numa situação parecida e tudo mais, né? Então, essa é uma das coisas que nos ensina o Pai Nosso, né? E um questionamento interessante é que o Pai Nosso, por ter 7 pedidos, tem 2 pedidos que até me lembram um pouco a própria vida de São Padre Pio de Petrelcina, porque ele, na sua história, ele era constantemente atacado pelo maligno. E desses 7, existem 2 pedidos que nos remetem a essa situação, né? Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. A pergunta é, né, o questionamento principal seria o seguinte: se cair em tentação é ser seduzido pelo maligno, não seria a mesma coisa que livrar-nos do mal? Esses 2 pedidos não seriam a mesma coisa? Aparentemente, é a mesma coisa. Mas nós percebemos aqui como se fosse duas dimensões, né? Em primeira, existe o perigo de nós tomarmos as nossas decisões erradas, a nossa capacidade de escolher o errado. Quando na segunda parte, livrai-nos do mal, é o ataque do mal contra nós. Então, como se fosse, o perigo existe 2 lados. Sim. O mal nos atacar, ou então nós nos entregarmos ao mal. Esse livrar-nos do mal é o maligno. Sim, exatamente. Mas estou falando, livrai-nos do mal que está investindo contra nós. Sim. Não nos deixeis cair em tentação, nos ajude para que nós não tomemos decisões erradas que vão nos levar ao mal. Entendi.
ela dá que um destaque, São destaque diferentes, diferente, porque eu vou dar um exemplo, né, que às vezes nós, quando olhamos a misericórdia de Deus, nós pensamos assim, eu peco, então eu peço a misericórdia de Deus, Deus, por favor, me ajude, me perdoe meus pecados. Daqui a pouco eu caio de novo no pecado e eu falo, meu Deus, por favor, me perdoe, seja misericordioso. Então, parece que eu estou só pedindo a misericórdia de Deus quando o pecado já aconteceu. Sim. Não seria bom pedir um pouquinho antes? Sim. Ou seja, Me ajude eu da sei tendência. que eu sou capaz de pecar. Por favor, não deixe que eu peque. Me livre dessa tendência, né? Me Não é isso? livre daquilo que vai me levar ao meu pecado. Como se fosse pedir a misericórdia de Deus, porque já pequei. Muito bom, importante, mas já aconteceu. Não é muito melhor eu reconhecer que eu sou pecador e antes de surgir uma tentação na qual eu vou cair, eu já pedir, por favor, não deixeis que eu caia nessa tentação. Entendi. Então, como se fosse a misericórdia de Deus, ela age na nossa vida, não apenas nos livrando dos pecados, das consequências das nossas decisões. É muito melhor quando ela é acolhida, porque ela quer agir na nossa vida para como se fosse impedir o pecado acontecer. E eu posso dizer, meu Deus, por favor, me ajude. Eu sei que eu Você sou conhece fraco. as minhas fraquezas. Conheces minhas fraquezas, já tantas vezes tentei, tantas vezes quis mostrar para o Senhor que eu sou fortão, que eu vou aguentar, tudo mais. E quantas vezes, falando desculpa feio, quebrei a cara. Né? E aqui é para dizer, meu Deus, já sabe como que eu sou. Por favor, tenha misericórdia das minhas fraquezas. Né? Não deixe que eles me dominem. Sim. Então, na verdade, são dois pedidos diferentes, mas Sim. eles se comunicam. Se né? comunicam. Se comunicam, porque quando a gente pede não nos deixeis cair em tentação, nós podemos ser seduzidos pelo próprio maligno, pelo mundo ou por nós mesmos. Né? Sim, sim, sim. Então, me ajude a vencer essas tentações. Caso eu não consiga, livra-me do mal. São situações conectadas ou... Não é bem assim. Como eu falei, como eu expliquei desta maneira, aqui é exercício da minha liberdade que me pode levar ao pecado. Sim. Na segunda primeiro parte... pedido, não nos deixeis cair em tentação. Sim. E no livrai-nos do mal é livrai-nos da ação do mal que independente... Já é um maligno mesmo. Né? Exatamente. Independente da minha ataques. liberdade, o mal me ataca de várias maneiras, né? Já nem está olhando a meu convite. Convido o mal, vem para a minha vida. Quando eu acolho o pecado, é como se fosse dizendo, tem para ele, tem aqui espaço para você. E tem situações onde o mal nos ataca pela iniciativa própria. Basta olhar... Sim, então é isso mesmo. Basta olhar entendi. a história de Jesus, tentação de Jesus lá No no deserto. Em Jesus Sim. não tinha nenhuma tendência do mal. Ele não tinha nenhuma fraqueza. E não tinha nada que Ali foi investida do maligno. levaria Jesus a cair em tentação pela natureza dele, pela fraqueza dele. Sim. Né? O mal que Voluntariamente. Exatamente. Ele monta a sua ofensiva. Vai atrás de Jesus para o tentar. Não explorando as fraquezas, mas explorando as suas capacidades de iludir, de seduzir e tudo mais. Né? No caso, Jesus só poderia pedir, livra-me do mal. Nesse caso em questão. Podemos dizer que desta Porque maneira. o primeiro pedido é para nos ajudar a vencer as seduções. Né? Todas e quaisquer seduções, nossas fraquezas inclusive. Mas na segunda é para nos livrarmos do maligno, né? Do pai da mentira. Né? Dos ataques do maligno. Dos ataques do maligno. E, claro, também nós podemos aqui nesse
nesse pedido também incluir todos os outros investimentos, por exemplo, da parte dos inimigos que invocam o mal contra nós, Sim. das consequências também do pecado, Tudo relacionado ao maligno, que né? leva à morte, que Sim. são doenças, que são tantas outras coisas. Tudo Sim. isso é a ação do mal na nossa vida, na nossa história. Então, na verdade, por mais que esses dois pedidos parecem ser muito parecidos, eles abordam, eles apontam umas São realidades diferentes, mas se diferentes. complementam em alguma coisa. É exatamente por isso Jesus nos deu essas dois pedidos como sugestões para a nossa vida. Então, que possamos, sempre rezando o Pai Nosso, olhar a cada um dos pedidos com toda a consciência, com toda a confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. louvado.